Hoje estamos aqui para falar de ciência. Quando você pensa em pesquisa científica, imediatamente imagina um laboratório como esse, ocupado por pessoas de jaleco branco? Esse é um pensamento bem normal, mas a ciência não se limita só a isso. E para expandir nosso conhecimento em relação ao trabalho de pesquisadores e cientistas, que surgiu este novo quadro. Vamos apresentar pesquisas das áreas de humanas e sociais. Estamos aqui, na sala de casa, porque as ciências que estudam o ser humano podem levar os pesquisadores aos mais diferentes cenários, até mesmo a sala de estar de seus estudados. Trazemos aqui hoje a pesquisa Representações Televisivas e Juventude, da professora, doutora e pesquisadora da UFSM, Veneza Roncini. A professora Veneza estuda recepção, ou seja, o uso que as pessoas fazem daqueles produtos midiáticos com os quais têm contato, como novelas, filmes, telejornais, como elas os consomem e como esse consumo afeta a vida delas. Você já pensou que o seu modo de assistir novela seria tema de estudo de um pesquisador? Imagina só, aquela opinião que todos nós temos depois de ver algo, aquela que a gente corre para compartilhar com algum amigo logo após o fim de cada episódio, sendo analisada cientificamente e rendendo resultados relevantes? Visualiza a seguinte situação. Você é um aluno do ensino médio. Responde alguns questionários sobre o poder aquisitivo e costumes de assistir novelas. E quando percebe, está participando de uma pesquisa. Estão te trazendo mais e mais perguntas, tem pesquisadores sentando contigo no teu próprio sofá enquanto tu vê novela com a família e ainda querendo saber o que tu achou. Bom, eu fiz um trabalho sobre o mérito e a desigualdade. Foram 48 jovens entrevistados de 3 classes distintas, classe alta, classe média, classe trabalhadora, para comparar esses pontos de vista, então, como os jovens pensam a desigualdade e o mérito. Eu usei uma etnografia de audiência, uma etnografia crítica de audiência, para entender a experiência de ver telenovelas, né? O estudo de caso para coletar dados que permitissem comparar as diferentes representações, as diferentes mediações da família, da escola, do trabalho, do consumo. Um terceiro método, o método de codificação e decodificação do Stuart Hall, que eu refiz a fim de estudar tanto as representações dos jovens como as representações da desigualdade e do mérito nas telenovelas. Então, a professora utilizou 3 métodos: as perguntas planejadas, o acompanhamento do indivíduo no seu ambiente pessoal e, além disso, ela ainda analisou o modo como as novelas trazem o discurso da desigualdade entre ricos e pobres e de como a ideia da meritocracia funciona, garantindo que todos aqueles que realmente se esforçarem e merecerem terão um final feliz, apesar de qualquer circunstância problemática. Depois, ela comparou com as respostas dos jovens. Eles negam totalmente a ficção, dizem não ter nada a ver com a realidade? Ou eles veem alguns pontos que parecem realistas e outros que não? Ou ainda, eles concordam totalmente com aquilo que mostra na tela? E o mais importante de tudo, a classe social em que esse jovem está inserido muda a visão dele? O que você acha? Acha que a sua realidade econômica lhe faz questionar mais o que assiste ou que uma coisa não tem ligação nenhuma com a outra? Foi muito interessante porque se comprovou que a ideologia meritocrática é algo que é assimilado pela maioria dos jovens, independentemente de classe social. Todos eles acreditam no mérito e na crença de que se você se esforçar, se você fizer o que está ao seu alcance, você vai ter uma mobilidade social, você terá uma posição na sociedade mais confortável. Mas o que também se observou é que os jovens de classe trabalhadora são mais críticos em relação à desigualdade. Então, ao mesmo tempo que eu acredito no mérito, eu também não tenho muitas convicções a respeito do modo como a sociedade brasileira é em termos de oportunidades para todas as pessoas. É muito claro para os jovens de classe trabalhadora que eles não têm as mesmas oportunidades que os jovens de classe média alta. Resumindo, essa foi uma pesquisa desenvolvida durante 3 anos, com foco em jovens e na sua percepção de desigualdade e meritocracia,
por meio de novelas. Ela serviu para descobrir que jovens de classes mais altas tendem a ter uma visão mais otimista das situações sociais desiguais e não enxergam essas representações na ficção de maneira tão crítica quanto aqueles de classe popular. Porém, algo que todos eles têm em comum é a aceitação da ideia de que a meritocracia funciona assim e vai premiar igualmente a todos, apesar da falta de oportunidades iguais que alguns percebem. Esses resultados foram obtidos por meio de uma combinação de 3 métodos científicos aplicados por um grupo de pesquisadores, que partiu de um produto da comunicação que foi tão marcante para a identidade da população brasileira e da latino-americana em geral, a telenovela. No fim das contas, não ouça só a estereótipos. As humanas e sociais não se baseiam em vender a nossa arte na praia e ter aula de confecção de miçangas. Embora às vezes as miçangas sejam sim uma escolha estética da qual não nos envergonhamos. Espero que vocês tenham aproveitado nosso primeiro laboratório das miçangas e fiquem atentos para o que virá a seguir.